Olá, tudo bem? Estamos aqui para uma gravação do CIT 2025 pela Liga de GO. Eu sou a Brenda, vice da Liga. Estamos aqui também com a Júlia, a Sara e a doutora Maria Fernanda, a nossa ginecologista obstetra. A doutora Maria Fernanda é graduada pela Faculdade de Medicina da Universidade Oeste Paulista, residente de GO pela FAMECA e especialização em Medicina Fetal pela USP Ribeirão. Doutora, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, né? Pode falar um pouquinho com a gente? Olá, eu que agradeço o convite, meninas. É muito bom estar aqui com vocês para a gente falar de um tema que é tão frequente aí no nosso dia a dia, né? Não só na prática médica, mas também nós, como mulheres, né? A gente tem sempre essas algumas dúvidas, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o LARCS, que são métodos reversíveis de longa duração, algumas atualizações recentes. Lógico que se a gente fosse falar tudo aqui, a gente ia ficar o dia inteiro falando disso, porque é muita coisa, mas eu vou tentar resumir aqui de uma forma que fique claro e que a gente traga o que é de mais novo, tá? Eu vou conversando com vocês e a gente vai fazendo alguns questionamentos conforme for aparecendo as dúvidas, certo? Então, aqui eu trouxe só uma amostra, né, do que a gente tem hoje em dia de LARC, que seria o DIU de cobre, o implante liberador, né, que é o Implanon, liberador de progesterona, e os DIUs hormonais e não hormonais. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles, né, de uma forma mais simples, mas vamos tentar esclarecer os pontos principais, tá? Então, primeiro, eu vou falar um pouquinho do DIU. Então, DIU, o que seria DIU, né? É um dispositivo intrauterino que a gente coloca dentro do útero para prevenir gestação. Existe também DIUs que vão tratar algumas patologias, como adenomiose, endometriose, mas a principal função do DIU é contracepção, tá? Então, o DIU de cobre aqui que eu trouxe para vocês, né, que seria o mais tradicional, na verdade, é o que a gente tem no SUS disponível para contracepção em todo o território nacional. Ele, praticamente, as contraindicações dele são mínimas, seria contraindicações como um sangramento de causa indeterminada, alterações uterinas, paciente com câncer de colo de útero, mas ele não tem nenhuma contraindicação específica, por exemplo, paciente que já teve câncer de mama pode usar, paciente que já teve trombose pode usar. Então, ele é um método universal, por isso que ele está disponível no SUS, né? Os efeitos deles são basicamente para contracepção, então a gente não tem nenhum efeito em relação à cólica, sangramento, nenhuma alteração do padrão menstrual. E, assim, é até importante a gente frisar aqui que existe uma contraindicação relativa, que são pacientes que têm um sangramento aumentado, paciente que tem cólica, endometriose, a gente evita, porque ele pode piorar um pouquinho tanto o sangramento quanto o padrão da cólica. Então, assim, não é uma contraindicação absoluta, mas a gente tem que tomar cuidado, porque pode piorar a vida do paciente. E, assim, em relação a como que ele inibe, né, a gestação, só resumindo aqui um pouquinho, então ele vai causar uma reação inflamatória no endométrio, impedindo que a gente tenha a fecundação do espermatozoide. Então, ele não é liberador de hormônio, ele só é uma ação local mesmo, tá? Além do DIU de cobre, a gente tem o DIU de cobre com prata, que ele é relativamente mais novo, se a gente for ver. Quando ele foi lançado, o que era prometido era que ele causaria menos cólica e menos sangramento do que o DIU de cobre, porque ele tem uma parte que é de prata que acaba antagonizando um pouquinho. Mas os estudos a longo prazo mostraram que não tem evidência significativa entre o DIU de cobre com prata e o DIU de cobre. Então, as contraindicações são basicamente as mesmas e os efeitos também. A única diferença dos dois é que o DIU de cobre tem a duração de 10 anos e o DIU de cobre com prata, a gente vai ter a duração de 5 anos aproximadamente, tá? Então, esses dois são métodos não hormonais de longa duração que a gente tem disponíveis. O cobre com prata a gente não tem no SUS, a gente tem só o DIU de cobre. Agora, a gente vai falar um pouquinho, que é o clássico aí, que eu acho que é o preferido aí de todos dos ginecologistas, né? Que é o DIU Mirena. O que seria o DIU Mirena? Ele é um sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, que é uma progesterona. E ele atua principalmente na contracepção, mas ele também é o padrão ouro que a gente tem hoje em dia para adenomiose, seria o principal tratamento. Para endometriose, ele ajuda muito também.
E na menopausa a gente pode usar ele como uma reposição hormonal. O porquê, né, disso? Então, o Dilmirena, o que ele vai causar no útero que a gente inibe a gestação? Então, ele causa um espessamento do muco cervical, ele causa uma atrofia endometrial e em algumas pacientes, não são todas, cerca de 60% a 80%, ele acaba causando uma anovulação, então a paciente fica em amenorreia. Por isso que ele é um tratamento importante para paciente com sangramento uterino disfuncional, endometriose e adenomiose. Ele melhora o padrão do sangramento, melhora a cólica. Então, hoje em dia, a gente tem até deixado ele mais como um tratamento do que contracepção propriamente dito. E aqui a gente coloquei disponível no SUS, mas a gente tem algumas ressalvas, né? Tem lugares que a gente não tem acesso ao Mirena no SUS, mas, em teoria, o que está no Ministério da Saúde é que pacientes que têm endometriose, adenomiose e sangramento uterino disfuncional, que não se adaptaram a métodos orais, têm direito ao DIU, então pode ser solicitado. É difícil, mas é um direito da paciente, tá? Então, ele é um método bem bacana e uma coisa que a gente tem, que até mudou recentemente, que agora ele tem a duração de 8 anos. Até o começo, metade desse ano, a bula no Brasil era 5 anos. Nos Estados Unidos, ele já tinha uma duração de 8 anos, né, que era liberado pelo FDA, mas aqui no Brasil a gente ainda usava como 5. Mas, recentemente, a bula foi mudada, então a gente considera 8 anos. Mesmo pacientes que já colocaram previamente o DIU, ele tem a validade de 8 anos. Então, esse é uma grande vantagem também do Mirena. Lembrando que o 8 anos é para contracepção. Se a gente for usar como tratamento, né, o Mirena como tratamento, então ele continua valendo por 5, certo? E as contraindicações seriam basicamente as mesmas do DIU de cobre e pacientes que têm um histórico pessoal de câncer de mama ou algum câncer hormônio dependente também não podem usar, porque pode piorar, né? Ou, enfim. Então, é basicamente as mesmas contraindicações acrescidas principalmente do câncer de mama, certo? Além do Mirena, né, a gente tem um outro que é o Cailina, que ele é mais novo do que o Mirena, mas ele também funciona da mesma forma. Qual é a diferença? Ele é um pouquinho menor que o Mirena, então, principalmente pacientes que nunca engravidaram, nunca tiveram filhos, é mais fácil da gente inserir o DIU. E ele tem uma liberação um pouquinho menor do que o Mirena. Ele não chega... Tem muita paciente que, mesmo com o Cailina, ela continua menstruando, então ele não tem tanto esse efeito anovulatório, por isso que a gente não entra com ele como tratamento também. Mas também é super seguro, é super indicado aí. E o efeito principal dele, então, é a contracepção, exclusivamente, né? E o que a gente tem que lembrar é que, mesmo pacientes que não tiveram filhos, podem inserir qualquer tipo de DIU, seja o Cailina, o Mirena, o cobre. Então, a gente não precisa que a paciente tenha tido filho para a gente poder colocar um DIU. Na verdade, pacientes jovens, né, se beneficiam muito desses métodos de longa duração reversíveis, que são métodos seguros e que a paciente não tem aquele compromisso de ter que ficar tomando anticoncepcional todo dia ou lembrar, né? Então, são métodos bem bacanas aí para a gente pensar até na população mais jovem. Então, aqui eu coloquei só uma diferença dos dois, né? Então, igual a gente já falou, a liberação, né, a quantidade, o tamanho, o insertor, a finalidade de cada um. Então, só a gente comparando aí o que já foi falado. Então, assim, qual que é melhor? A eficácia dele é a mesma. A taxa de falha aí vai de 5 mulheres a cada 1.000. Tanto para o Cailina quanto para o Mirena. Então, é um método super seguro. Então, o que vai depender é o perfil da paciente, a clínica, enfim. Mas os dois são super seguros, pensando em contracepção. Doutora, a gente sabe que, por ser algum tema um pouco difícil das pessoas entenderem, existem alguns mitos que as pacientes às vezes levam até o consultório. A senhora poderia contar um pouquinho pra gente quais são esses mitos, o que elas pensam geralmente? O que acontece, né? Hoje em dia a internet é muito sensacionalista, então a gente acaba tendo o que sai na internet é o que sai de diferente, né? Então, o que a gente mais vê é a questão de... eu tenho uma amiga que engravidou com DIU. O DIU é abortivo. Ou
eu não vou pôr porque pode perfurar o útero. Então, assim, o principal, que é o que mais chega no consultório, é o medo de pôr o DIU e engravidar com o DIU. Então, assim, se a gente for ver, a chance de a gente engravidar com o DIU é muito menor do que usando o anticoncepcional oral. Então, é isso que eu falei. O que a gente vê hoje em dia é que as pessoas veem muita coisa na internet, né? Então, fulana engravidou com DIU, ou o bebê nasce segurando o DIU, por exemplo. Então, assim, pode acontecer? Pode. Nenhum método é 100%, a não ser que você não tenha útero ou não tenha relação com o homem, né? Mas o DIU é muito seguro se a gente for pensar em questão de gestação não planejada. O DIU de cobre acaba sendo um pouquinho menos do que os DIUs hormonais, né? Mas ainda assim, são métodos que são, assim, é o que a gente tem de mais, que tem mais segurança atualmente. Mas isso sempre vai aparecer. Então, assim, é até engraçado, porque pra gente que trabalha com isso, é óbvio, né? Não sei o quê. Mas a paciente que vê, isso realmente assusta, né? Você fala, nossa, né? E você acaba vendo muita coisa, a paciente acaba vendo muita coisa na internet, então a gente tem que explicar e orientar, né? Se para nós que somos estudantes de algo difícil da gente entender, imagina para a população no geral. Sim, entender com todo certeza. esse mecanismo. Porque, assim, eles falam, gente, como assim um negócio que tá ali dentro vai... eu não vou engravidar porque... Então, assim, o que acontece, né? A sensação do anticoncepcional, como você toma ele todo dia, você tem a sensação de que... então, tipo, tá fazendo efeito, Sim, né? O DIU, como você coloca ali, você não tá vendo... Então, parece que a gente não, né? Não Será tá fazendo que o negócio nada. tá fazendo efeito mesmo? Então, assim, é uma questão que a gente tem que conversar. A questão de ser abortivo é uma dúvida que as pacientes trazem menos, né? E a gente tem que deixar bem claro que o DIU não é abortivo, né? Nem o cobre, nem um dos outros, porque eles não chegam a fecundar, né? Então, o que a gente impede é a fecundação propriamente, né? Então, assim... Sempre vai ter dúvida. São métodos que hoje em dia estão muito mais... Se falam muito mais, mas ainda existe muito tabu, né? Em relação ao DIU. E uma coisa também, igual eu falei pra vocês. A questão de... paciente que nunca teve filho não pode colocar. Mentira, né? Então, às vezes a gente pega muita paciente que... doutora, mas eu nunca engravidei. Eu não posso pôr. Então, isso também é uma dúvida bem frequente que a gente tem. Perfeito. Não entra como uma contraindicação. Não, de Perfeito. jeito nenhum. Que legal. Por isso que até tem depois da cesárea, né? Já tem a indicação de colocar, né? Não lembro quanto tempo que é. O DIU a gente pode pôr imediatamente, né? Nas primeiras 48 horas, tanto na cesárea quanto no parto normal. Ou depois de 30 a 40 dias. E, assim, é um método legal porque você já sai de lá Já. prevenida. Evita a gestação não desejada, né? Sim. E não precisa de nenhum papel, é só manifestar a vontade. Na verdade, o DIU, se a gente for ver, o que o Ministério da Saúde recomenda é que a gente tenha uma comprovação só de que a paciente não esteja gestante. Então, ou a paciente está menstruada, ou a paciente fez um beta-HCG ou um teste de farmácia. E aí, a gente pode pôr tranquilamente. A gente não precisa de ultrassom para pôr o DIU, nem nada disso. Então, basta a paciente querer colocar mesmo. Não precisa de autorização, nada disso. Legal. É bem tranquilo. E, assim, é um método fácil. A gente coloca ambulatorial. Então, pode pôr no OBS, pode pôr no consultório. Não precisa fazer sedação, é rápido. Não sei se alguém aqui tem DIU. Não. É bem tranquilo de colocar. E a paciente tem vida normal, né? Então, a gente não precisa, assim, de grandes restrições, né? Tipo, não é uma cirurgia, uma coisa que vai interferir, né? Uma coisa bem autônoma, vamos se dizer. E você fica livre, né? Se você pensar que nem a gente for ver o Mirena, por exemplo, 8 anos. É muito tempo, né? Sim. O que você gasta de anticoncepcional em 8 anos, você paga uns 3 Mirenas, Sim. Né? E, assim, é uma tranquilidade que você tem. Sim. E sobre o DIU de cobre e cobre-prata? A prata, ela acaba ajudando ali na questão dos íons, a correr menos o cobre, a durabilidade. E na questão sintomática, as mulheres apresentam alguma diferença, clinicamente falando? Então, né? Quando foi criado o DIU de cobre com prata, por que ele foi criado, né? Pensando aí da gente diminuir os efeitos colaterais do DIU de cobre. Por conta que a prata acaba antagonizando
os íons de cobre e causaria menor irritabilidade sem deixar de realizar a prevenção. Só que a longo prazo, né, os estudos mostraram que a gente não tem uma evidência significativa de redução dos sintomas, né? Então, assim, acaba que foi o que foi prometido, mas a nível de evidência a gente não tem comprovação. Pode ser que clinicamente, às vezes, a paciente não tem essa percepção, mas a nível de estudo científico já foi comprovado que não tem uma diferença, assim. Entendi. Seria mais no tempo mesmo, na durabilidade. E assim, é uma promessa, né? Vamos dizer. Então, a paciente acaba optando pelo cobre com prata, pensando aí em redução dos efeitos, mas cientificamente a gente não tem uma comprovação para falar que E o pode ou custo não. dele é maior? O custo do cobre com prata é talvez uns 20% maior que o de cobre. Então, assim, são os mais em contas, né? Os não hormonais, eles são o que a gente tem de mais em conta atualmente. E os DIUs hormonais é o que acaba sendo um pouquinho mais caro. Mas não tem muita diferença de preço, não. A inserção do cobre com prata acaba sendo um pouquinho mais difícil, porque o formatinho dele é diferente, mas também é tranquilo de colocar. E o DIU de cobre, ele é o que tem de mais na rede pública. Para contracepção, o que a gente tem de dispositivo intrauterino é o DIU de cobre. É o que é liberado universal para todo mundo, porque ele é o que tem menos contraindicação, né? Então, o SUS, ele sempre coloca tanto medicações, dispositivo intrauterino, tudo, eles acabam colocando o que é mais generalizado para o público, né? Então, assim, o DIU de cobre não tem tanta contraindicação igual a Mirena, então acaba sendo o que a gente tem na rede. Ah, legal. E a gente pode colocar tanto em atenção de nível primário, né, UBS, quanto hospitalar, né, pós-parto, então é bem bacana. O DIU Mirena e o DIU Cairina, ele engorda ou dá acne? Então, se a gente for ver, a questão, eles são basicamente de progesterona, né, quer dizer, é só de progesterona. A progesterona dele, que é o levonorgestrel, ela não é tão androgênica. A gente tem outras progesteronas que são mais androgênicas. O que a gente pode ter, na verdade, é uma retenção hídrica, talvez pela progesterona, mas ganho de peso significativo a gente não tem, tá? Em relação à acne, o que acaba acontecendo? Às vezes a paciente usa um anticoncepcional oral que melhora a pele e aí ela acaba trocando pelo DIU. E assim, não é que o DIU está causando acne, mas ela está tirando talvez o que melhorava a acne, né? Então, assim, não é que ele vai causar acne, mas como a gente às vezes está trocando por um método que melhora a pele, então a paciente acaba tendo essa percepção. Mas a questão de engordar, não saiu até um estudo recentemente, não tem evidência de ganho de peso. E em relação à acne, é mais pela essa questão aí da transição mesmo de um método para o outro. Teve um outro comentário Pode também. perguntar. Que elas perguntavam muito, é que se é seguro mesmo, durante as relações, não usar camisinha, preservativo, para evitar a gravidez. Pensando em evitar a gestação, o DIU, ele é, igual eu falei, a taxa de erro, né, que a gente fala que é o índice de Pearl, ele é de 5 a cada 1.000 mulheres. Então, assim, a taxa de erro é muito, muito baixa. Então, a segurança que a gente tem é ótima, né? Muito Nível, boa. assim, dos melhores que a gente tem. Então, pensando em contracepção, não teria necessidade, né? É que todo mundo tem medo mesmo. Tem. Mas é seguro. Entra naquela mesma muito legal. situação que a doutora comentou, de você ver aquela O questão, DIU assim. engravida, será, né? E ver na internet. Então, assim, é meio complicado. Mas, no geral, a gente... A O bebê paciente nasce acaba com o DIU na mão. segurando o DIU. É só isso que aparece na internet. Ninguém põe lá que usou o DIU 10 anos e não aconteceu nada, né? E ficou tudo certo. Isso é verdade. Então, ó, voltando aqui para a questão do Implanon, né? Então, o Implanon, ele é um implante subdérmico de etanorgestrel, que é uma progesterona também, é um pouquinho diferente da progesterona do Implanon. E ele é um método que a gente tem mais seguro, mais que a laqueadura, mais que o DIU, mais que todos que a gente tem aí.
Então, ele se a gente for pensar a nível de segurança, né, de prevenção, ele é um que a gente tem de melhor aí. O Implanon, ele recentemente saiu uma portaria, agora em julho, do Ministério da Saúde, que ele vai ser liberado para toda a população, para contracepção. Só que assim, todo que é protocolado do Ministério da Saúde, eles têm até 180 dias para implementar isso a nível nacional. Então, saiu agora em julho, mas provavelmente só ano que vem. Antes dessa portaria, a gente já tinha disponível o Implanon no SUS, mas para alguns casos específicos. Paciente com vulnerabilidade social, paciente que teve gestação na adolescência, paciente soropositiva. Então, a gente tinha alguns critérios que a gente poderia colocar. O que foi prometido agora, né, que provavelmente vai entrar em vigor aí ano que vem, é que esteja disponível para toda a população, independente de critérios ou não. Ele é um método que é fácil de inserir. Então, por exemplo, pacientes que não tiveram relação sexual, por exemplo, a gente consegue colocar, porque ele é inserido aqui no braço, então a gente não precisa examinar a via vaginal, nada disso. Então, é bem simples, a gente faz uma anestesia local, coloca ele, é coisa de 2, 3 minutos. Demora mais para abrir o material do que para você colocar o Implanon. As contraindicações dele seriam basicamente as mesmas do Mirena. Então, paciente que tem histórico atual, pessoal, né, de câncer de mama ou algum câncer hormônio dependente. Qual é a desvantagem do Implanon? Eu brinco que o Implanon, as pacientes ou elas amam ou elas odeiam. Não existe um meio termo, porque ele pode causar muito sangramento desfavorável. O que é isso? Então, aqueles escapes meio bagunçados ou sangramento que você não está prevendo, e isso incomoda um pouco. E tem paciente que fica sem menstruar, porque ele acaba sendo anovulatório, né? Mas, assim, varia muito de pessoa para pessoa. Então, sempre que a gente vai colocar, né, não só o Implanon, mas qualquer método, a gente tem que explicar que nem todo mundo vai ser aquilo, né? Porque, às vezes, talvez com uma pessoa que você conhece deu certo, que você não vai ter. Mas, assim, tá sendo um método que as pessoas vêm procurando cada vez mais pela facilidade de inserção, porque tem gente que tem medo de colocar o DIU. E ele é muito, muito, muito seguro. Assim, é o que a gente tem de mais seguro, mais que laqueadura, se a gente for ver. E a facilidade de colocar, né? E se realmente funcionar isso no SUS, acho que vai ser muito bom, principalmente para pacientes mais jovens, adolescentes. A gente tem um anticoncepcional, só que entra naquela questão, tipo, de lembrar de tomar e tudo mais. Então, o Implanon, ele acaba sendo um método, assim, eu falo, para paciente jovem, que às vezes vai iniciar a vida sexual, é excelente. Porque você tem uma tranquilidade aí e a inserção é muito, muito simples, né? É muito fácil da gente colocar. Antes da gente falar da laqueadura, vocês têm alguma dúvida em relação ao Implanon? Alguma pergunta que... Como é que faz para obter o Implanon no SUS, doutora? Então, atualmente, né, se a gente for pensar o que está em vigor agora, a gente tem algumas restrições. Então, pacientes que são soropositivas, pacientes que já tiveram gestação na adolescência, né, e são adolescentes, pacientes com múltiplas comorbidades que não tem como fazer laqueadura, então a gente pode pensar no Implanon também. E pacientes com vulnerabilidade social. Então, às vezes, pacientes moradoras de rua, paciente com drogadição. Então, isso é o que a gente tem atualmente. E aí, fornecido na Unidade Básica de Saúde, atenção primária. E a promessa, né, igual eu falei, é que a gente, até ano que vem, esteja disponível para todo mundo. Então, chega lá e quero pôr e pronto. Mesmo? Lá na UBS mesmo? Na UBS mesmo, né? Ainda não é assim, mas a intenção é que a longo prazo a gente tenha aí esteja implementado aí em território nacional, vamos ver. E a gente teve recentemente também que foi colocado como para os convênios também que esteja disponível para todo mundo. E o Implanon era o único método que não era disponível em nenhum convênio, e agora foi colocado também que os convênios vão ter que se adequar para também fornecer o Implanon. Então, cada vez facilitando mais o acesso, né, aos métodos de longa duração. Sim. E entrando um pouquinho na pergunta que a Sara fez sobre os DIUs, existe realmente um aumento da acne, do ganho de peso com o Implanon? O Implanon, a gente tem
O ganho de peso, não. O que a gente tem de comprovação que causa ganho de peso seria a medroxprogesterona, que é aquela injeção trimestral. O que a gente pode ter com o Implanon em relação à acne, que a progesterona dele é um pouquinho diferente, então não é que ela vai dar acne, mas talvez uma paciente que tenha uma tendência a acne talvez piore um pouco, mas não é que ele causa acne propriamente. E a questão do ganho de peso, não. O que a gente percebe, talvez, igual todo método, né, contraceptivo, seja anticoncepcional oral, progesterona, a gente tem um pouquinho mais de retenção hídrica e a dificuldade, às vezes, do ganho de massa magra, mas, assim, não que vá causar um ganho de peso, de forma alguma. Perfeito. Então, vou falar agora sobre a laqueadura. Ela não chega a ser um método de longa duração reversível. Tem casos que a gente consegue reverter, mas assim, a gente considera a laqueadura uma esterilização definitiva. Então, é um método cirúrgico que a gente faz, ou pode ser por videolaparoscopia, ou por incisão mesmo normal. Ele, recentemente, acredito que foi em 2023, não vou lembrar ao certo, mas a gente teve uma mudança na lei da laqueadura. 22. Foi 22, né? A gente agora pode, pacientes que têm 21 anos ou 2 filhos vivos, independente da idade, ela pode fazer laqueadura, tá? Então, o que a gente precisa somente, né? Que passe pelos critérios lá, passe por psicóloga, assistente social, tem o protocolo certinho e ela pode fazer. No momento da cesárea, antes não era permitido até 2022, a gente acabava fazendo em alguns casos em que tinha risco de vida materna numa próxima gestação, mas a gente não podia fazer a pedido da paciente. Então, agora a gente consegue fazer se essa manifestação for realizada pelo menos 60 dias antes, né, do parto ou da cesárea. E uma coisa que mudou também, que é importante, que atualmente a gente não precisa de autorização do parceiro, né? Então, a paciente, basta ela querer fazer. Isso é uma coisa positiva, porque a gente tem uma liberdade de escolha, né? E assim, ao contrário do que a gente pensa também, muita gente fala, eu vou fazer cesárea para fazer laqueadura, porque eu quero fazer laqueadura. A gente tem a laqueadura puerperal, que a gente faz também após o parto normal. Então, a paciente tem o parto, depois a gente pode... Ela vai para o centro cirúrgico e a gente faz um corte bem pequenininho no umbigo, porque o útero ainda está bem grande, então a gente consegue tirar a trompa aqui pelo umbigo. Então, também é uma forma segura de laqueadura puerperal. As contraindicações, não existem muitas, né? Contraindicação à laqueadura, mas quando a gente tem uma pelve que é muito mexida, a gente não consegue achar a trompa para tirar, mas assim, via de regra, não tem contraindicação. E efeito seria pensando em contracepção mesmo. Doutora, eu conheço alguém que fez laqueadura e engravidou. Lógico, nenhum método é 100%, igual eu falei, né? A laqueadura, ela varia, eu acho que acredito, 5 a 8 a cada 1.000 mulheres, né? A taxa de falha. Mas ainda assim é um método super seguro, né? Se feito na técnica correta, igual a gente falou, né? O pessoal vai tudo pelo lado mais negativo, mas a laqueadura é super seguro, é um método definitivo que a gente fala. Existem alguns casos que a gente consegue reverter, mas via de regra é definitivo. E lembrando que, assim, só um comentário mesmo. Pacientes que, às vezes, vão para a laqueadura, né, eletiva, né, fora do período puerperal, a gente tem que considerar, talvez, a esterilização masculina, que é muito mais simples de ser feita do que a laqueadura. Porque a laqueadura, a gente pode fazer por vídeo, mas não é tão acessível no SUS, né, igual a gente tem aberta. E a vasectomia é muito mais simples. A gente pode fazer a nível ambulatorial. Então, assim, é uma coisa a gente considerar. Normalmente, o homem tem mais medo, né? Mas vale a pena, sim, tá? E acho que é basicamente isso. O que é mais importante aí que a gente teve de mudança, que foi legal, foi essa questão de não precisar do cônjuge e da paciente não precisar ter filhos para fazer laqueadura, né? Tem muita paciente que não tem desejo reprodutivo e acaba optando pela laqueadura. Sim, ela tem muito mais liberdade agora. Sim, é muito melhor. Porque eu acho que cada vez mais a tendência que a gente tem é de que a mulher tenha escolha sobre o método que ela quer usar, independente, né?
não usar o que tem, mas o que é melhor para ela e o que ela acha que vai ser mais favorável. E é igual eu falo, às vezes o que é bom para mim não é bom para você. Então, por isso que a gente tem vários métodos e a gente, como profissionais da saúde, né, vocês também, nosso papel é orientar, explicar prós, contras, efeitos colaterais, que nenhum método vai ser perfeito. E é a paciente que vai escolher, né? Então, assim, essa é a intenção. Acho que cada vez mais a paciente ter liberdade sobre o método que ela vai querer usar. E a recuperação dela, da laqueadura, como é que é? Então, é assim, se a gente for pensar a nível de fazer durante a cesárea, por exemplo, seria a mesma recuperação da cesárea, né? Se a gente vai fazer pós-parto normal, que eu falei que faz um cortinho no umbigo, é muito tranquilo também, porque é assim, 2 centímetros que a gente faz. Muito rapidinho, né? É rapidinho, é um processo. Não sei se vocês já viram alguma vez lá na Santa Casa. Então, assim, é bem bacana. Quando é letiva, é um pouco ruim porque você vai abrir de novo, como se fosse uma cesárea, né? O melhor dos mundos é por vídeo, que é muito simples, mas a gente não tem tanto acesso. Então, assim, por isso que eu falo que se for para fazer eletivamente, é melhor pensar em numa esterilização masculina, que é muito mais simples, nem se compara. Você abrir de novo, anestesiar a paciente, pôr a paciente na mesa, né? A gente vai agregando vários riscos aí. Sim, só a exposição a uma anestesia já é, de fato, um grande risco. Sim, é uma cirurgia grande, né? Se a gente for pensar uma cirurgia de médio porte, porque a gente chega até a cavidade, né? Manipula a cavidade, mesmo que seja rápido em si, tem um risco agregado à anestesia, cirurgia, sangramento, enfim. Às vezes é uma paciente que já fez múltiplas cirurgias, tem 2, 3 cesáreas, a gente operar de novo, né? Às vezes bastante aderência, então tem tudo isso também. E o pós-operatório também seria mais ou menos de uma cesárea, mas também não é tão simples assim, né? Doutora, tem alguma indicação de laqueadura durante a cesariana? A mãe chegou, não fez nenhum papel? Então, né? Isso é meio complicado, assim. O que a gente tem de indicação é que se for contestado ali, né, durante o procedimento, ou pacientes com múltiplas comorbidades, e os médicos acharem que uma próxima gestação pode trazer risco à paciente, a gente tem poder de fazer uma laqueadura. Então, precisa que 2 médicos concordem, assinem, e a gente pode fazer sim, num risco de vida numa próxima gestação, né? Ou por comorbidade, ou por múltiplas aderências ali. E então a gente pode fazer sim, seriam essas indicações, basicamente. Hoje em dia, as pacientes, com essa lei nova, as pacientes já vão normalmente com tudo certinho. É difícil a gente pegar alguém que não tenha. É só mesmo quem não quer fazer, né? Mas quem quer já vai atrás, porque é muito simples, né? No próprio postinho ela já dá entrada na documentação e facilitou muito mais agora essa questão. Então, cada vez mais a gente vê que não tem tanto esse problema com documentação, assim. Sim. Ô, doutor, e também outra pergunta. A laqueadura, ela pode prejudicar a saúde da mulher na parte hormonal, de ciclo, alguma coisa? Então, né, na questão hormonal, não. O que às vezes a gente pode ter é igual a mesma coisa do DIU. Às vezes a paciente faz uso do anticoncepcional oral, faz laqueadura para o anticoncepcional, então às vezes sente, né, tipo a pele, alguma coisa, mas não seria pela laqueadura propriamente sim, mas sim pela troca do método. E o que a gente nota, né, isso também não a nível de evidência científica, assim, não tem, talvez nem tenha uma explicação, mas a gente percebe que no dia a dia, clinicamente, as pacientes pós-laqueadura têm um aumento de fluxo menstrual. Não chega a ser um sangramento uterino anormal, mas muitas queixam da piora de quantidade de sangramento. Mas também não é uma coisa estabelecida na literatura, né? Então, se a gente for ver, não existe formalmente, mas a gente vê que clinicamente tem essa questão aí do sangramento, que a gente vê bastante na prática, né? Nossa, muito legal que a doutora trouxe muitas atualizações pra gente. Então, esse ano foi um ano que a gente teve bastante atualização nas LARCs, né? Tanto do Mirena, que foi uma coisa assim, que a gente já estava aguardando muito, a gente que é gineco, por conta de que nos Estados Unidos, né, a gente já tinha essa mudança, e então a gente estava esperando que isso viesse para cá. E essa questão do Implanon também, que é uma coisa relativamente nova, né, que saiu agora em julho de 2025. Então, esse ano a gente teve bastante mudança, né? Da laqueadura é um pouquinho
mais antiga, mas ainda assim são coisas que às vezes a gente acha que a gente sabe, acha que todo mundo sabe, né? Mas na verdade a gente conversando com as pacientes, às vezes elas não têm essa informação. Então é legal pra gente trazer também. Como a gente falou, a questão de escolha, né, do paciente. Sim, Sim. é muito legal que as pacientes que já têm a Mirena há um tempo, elas podem continuar por mais 8 anos. Então, isso é sensacional. Isso pra é quem uma já dúvida tem. que muita gente tem. Pensa, doutora, mas eu coloquei antes de mudar. Não, é o mesmo dispositivo, não mudou nada no dispositivo. A única coisa que mudou foi a bula, né? Então, isso é legal também. E é uma coisa que tem paciente que ainda não sabe também. Sim, muito Então, legal. é bacana. Então, assim, os LARCs, no geral, eu acho assim, que é o que a gente tem de mais seguro aí, pensando em métodos não definitivos. E várias opções, né? Igual vocês viram, a gente tem para todos os gostos, assim, vamos dizer. Então, é um tema bem legal e que vai estar sempre em alta. Eu agradeço pelo convite de vocês. A gente por Ai, terem nós agradece, vindo. doutora. Foi agradecemos. maravilhoso. É muito legal bater papo e a gente Aham. conversar de um tema assim, que é tão presente no nosso dia a dia. E é isso. Muito obrigada, Imagina, doutora. gente, que é isso. obrigada. Obrigada eu. Obrigada, City. A gente ficou muito feliz em Obrigada participar. pelo convite.